Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos aqui, uma vez mais, eu, Daniel Souza e Tanguy O Bagdadi, para esse encontro semanal, onde nós repercutimos um pouco os acontecimentos de economia e de política internacional da última semana. Tudo bem por aí, Tanguy? Tudo tranquilo? Tudo bem, Daniel. Tudo ótimo. Como está a vida? Tranquila? Rapaz, fora o mundo que está desabando à nossa volta, a gente tenta se manter de pé, né? Tirando o mundo e o Brasil, realmente está tudo bem. Tô achando que tá tudo fora isso, tranquilo. eu acho que tá tudo ótimo. Aí fica realmente bom. Daniel, eu posso trazer uma pauta muito chata hoje? Por favor, traga, faça isso. Você costuma fazer isso durante Daniel, todas as semanas, né, cara? Mas hoje eu vou fingir que não é o caso. Isso é uma injustiça sua. Isso é uma injustiça. Eu vou deixar os comentários aí depois falar aqui nessa live no Instagram que a gente tá fazendo. Mas o comentário que eu queria fazer, cara, extremamente chato, é que o novo chanceler brasileiro fez um discurso chatíssimo essa semana agora e todo mundo adorou o discurso dele ser chato. Né? Ah, rapaz, mas chatice tá na moda, tu não tá sabendo não, cara? Tudo que a gente quer agora é chatice, é tédio. Exatamente, monotonia, exatamente. Então, o novo chanceler, né, o Carlos França, que substituiu o Ernesto Araújo, fez um discurso, Daniel, discurso chato. Quadrado. Quadrado, exatamente. Ele falou sobre clima, né? Olha aí. A gente tem que lidar com as prioridades, Daniel. Então vamos falar de clima, vacinação, economia. Sabe um discurso daquele que dá vontade de tirar aquela soneca? E você aliás, ia gostar, Daniel. Você ouve um discurso desse, dá aquela vontade de dar uma aninhadinha assim e você tirar tá um sugerindo cochilo. que eu tiro sonecas, é isso? Em lugares aleatórios, é isso, cara? Em lugares públicos? Sugerindo não, estou afirmando com todos, categoricamente, que você tira soneca em locais que não deveriam ser para isso. Mas enfim, isso aí depois a gente... Depois a gente conta numa live aleatória, né? A gente conta isso numa live aleatória. Aliás, eu acho que a gente já contou isso em algum momento. Exatamente. Então, Daniel, assim, o discurso do Carlos França teve como objetivo, naturalmente, em primeiro lugar, se diferenciar do Ernesto Araújo. Né? Ele não segue a linha do Ernesto Araújo. O Bolsonaro gostaria de ter colocado, a gente já falou isso aqui em outras oportunidades, o Bolsonaro gostaria sim de ter colocado um chanceler que seguisse mais ou menos a linha ideológica do Ernesto Araújo, que foi vetado pelo Centrão. O Centrão falou, eu não estou tirando o Ernesto Araújo para colocar um outro Ernesto Araújo no lugar dele. Então, de fato, ele se diferencia e teve uma postura muito aberta com relação aos funcionários, aos diplomatas de uma forma geral. Os diplomatas, assim, a gente conhece muitos diplomatas, né? Muitos têm comentado isso, ainda que em off, é natural, um desconforto muito grande com relação aos rumos de Itamaraty. Né, os rumos que vinha seguindo, as ideias que vinham sendo defendidas, a maneira pela qual o Itamaraty vinha se portando. Então, o discurso do Carlos França foi muito no sentido também de se aproximar dos diplomatas, dizer que entende, falar sobre valorização. Então, foi um discurso chato daquele, sabe, reunião de empresa mesmo. Né? Vamos tratar dos problemas, tudo vai ser resolvido, a gente vai conseguir lidar e tal. E agora o Brasil ele tem um problemaço na mão. Assim, o Carlos França e o próprio presidente Jair Bolsonaro têm um problema na mão, que é o que faz com Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo foi afastado, a relação foi assim, saiu do ministério, está numa função administrativa nesse momento no Itamaraty. Agora é um embaixador. Né? Uma função pessoa administrativa é o departamento de corredores, né? Nesse corredores caso. Corredores e escadas e corredores. Escadas e corredores. Então, departamento de escadas e corredores, ou seja, sem função na prática. Né? Sem função, exatamente. E nesse momento, assim, estão procurando uma função para ele. Lembrando que a relação dele com o Congresso é péssima. E para você ser embaixador em algum lugar, você tem que ser aprovado pelo Congresso. Então não adianta tentar, vou mandá-lo para ser embaixador do Brasil numa embaixada conhecida, uma embaixada importante e tal, porque não vai ser aprovado. Então há de fato um problema e o próprio Carlos França, né, o novo chanceler, vem tomando cuidado de fazer reformas no Itamaraty que não sejam muito agressivas com relação àquilo que o Ernesto Araújo fez. Então não desmontou toda a estrutura dele, em parte com respeito ao antigo chanceler, até por um certo medo dele, de repente, envenenar o ambiente ali pela região, ali no prédio do Itamaraty, junto a pessoas próximas a ele e tal. Então vem sendo uma transição do Ernesto Araújo para o Carlos França, feita de forma cautelosa, feita de forma cuidadosa, mas que de qualquer maneira vem sendo feita. Então foi algo bem recebido pelos diplomatas brasileiros.
Tanguy, hoje eu queria abordar um aspecto até ligado à nossa aula gratuita de ontem, porque me pareceu um dia bastante preocupante. Quem assistiu a nossa aula gratuita ontem viu a análise que a gente fez em relação ao papel da política externa, o papel da economia na questão da vacinação, no caso específico do Brasil. E um dos aspectos que a gente abordou no encontro de ontem foi justamente a dificuldade do governo brasileiro, do governo do Jair Bolsonaro, de mudar a retórica que foi sendo construída ao longo do tempo. Quer dizer, uma retórica anti-establishment, uma retórica anti-imprensa, anti-universidades, anti-organizações internacionais, sempre dentro de uma ideia que existe uma conspiração global e que essa conspiração global quer impor uma determinada agenda, que seria aí o chamado marxismo cultural. Que isso funcionaria de forma relativamente tranquila, se é que se pode colocar nesses termos, durante 4 anos, e aí você poderia ter o pleito de uma reeleição, buscar uma reeleição em 2022. Só que apareceu uma pandemia no meio do caminho, e ao aparecer uma pandemia no meio do caminho, todos aqueles grupos que formam uma conspiração, pelo menos na narrativa que vinha sendo construída, começam a defender a mesma coisa. Olha, tem que ter vacinação, tem que ter isolamento, tem que ter máscara, tem que ter lockdown e etc. E diante disso, a postura do governo foi a de manter a sua retórica, dizendo, olha, isso aí é tudo um complô, existem alternativas, existem mecanismos para a gente contornar isso, não acreditem no que esses cientistas estão dizendo, não acreditem no que a imprensa está dizendo, existe um caminho, existe uma alternativa, seja a hidroxicloroquina, seja o tratamento precoce, e aí você vai mudando a narrativa dependendo do momento, dependendo da situação. E hoje o presidente Jair Bolsonaro foi a Chapecó, em Santa Catarina, a título de valorizar uma cidade que estaria tendo sucesso no tratamento precoce, o que não é o caso. Chapecó teve isolamento, teve lockdown, e esse aqui acabou sendo um elemento fundamental para reduzir o número de casos, pelo menos que via crescendo bastante naquela cidade. E mais uma vez ele repetiu o discurso que ele vem construindo ao longo dos últimos tempos, quer dizer, de enfrentamento. E mais do que isso, ficou claro para mim aquele discurso que é o seguinte, olha, esse pessoal aí, esse pessoal das elites, acha que você pode ficar em casa sem trabalhar, mas você, trabalhador, tem que comer, você, trabalhador, tem que trabalhar, você, trabalhador, tem que buscar o seu sustento, você é diferente, eu te entendo, quer dizer, eu não sou essas elites ali intelectualizadas. E, de novo, aquela narrativa de povo versus elites que foi construída, inclusive, pelo movimento 5 Estrelas na Itália há mais de 10 anos. Continuando ao longo do nosso dia de hoje, o Butantan anunciou que parou a fabricação de Coronavac porque acabou o insumo da China. Quer dizer, acabou o insumo da China, da principal vacina brasileira, que acabou sendo conseguida por uma diplomacia feita pelo Estado de São Paulo e não pelo governo federal. Dentro de um contexto, Tanguy, onde a China anunciou que vai focar na vacinação doméstica. Ou seja, que agora chegou o momento de focar na vacinação doméstica e, consequentemente, uma vacina como a do Butantan, que depende de insumos vindos da China, pode começar a enfrentar algumas dificuldades. E aí a gente está nesse contexto agora, Tanguy. Ou seja, de um lado a gente tem um governo que tenta se manter fiel à sua base, tenta manter a sua base, aquele grupo que pode levá-lo a um segundo turno com o discurso anti-establishment, mesmo que esse discurso anti-establishment envolva colocar a vida das pessoas em risco, envolva você ter um comportamento anticientífico, e do outro lado você tem um Instituto Butantan, que foi o único que conseguiu aí trazer vacinas. Quase 90% das vacinas aplicadas no Brasil até agora foram do Instituto Butantan, foi a Coronavac, que anuncia que não tem insumos, que acabou insumos e a sua linha de montagem está paralisada por conta da falta de insumos. Então isso é muito preocupante. Na semana em que o Brasil cruzou a marca de 4.000 mortes por dia,
né? O Brasil descolou de uma forma absolutamente impressionante do resto do mundo. E claro que isso tem tudo a ver com a economia também, na medida em que o processo de vacinação fica retardado, na medida em que o processo de vacinação enfrenta problemas, na medida em que o número de casos aumenta, a economia é comprometida, lógico. Lógico, como é que as atividades poderão voltar ao normal? É natural que você tenha que rever o PIB, é natural que você diga, olha, eu acho que o Brasil não vai crescer tanto quanto eu imaginei que ele cresceria. E isso tudo dentro de um contexto onde o desemprego aumenta, dentro de um contexto onde a vulnerabilidade social aumenta. Então, é um dia muito preocupante em particular, que me pareceu. No mesmo dia ainda teve a votação, né, lá no Supremo sobre a questão dos cultos religiosos, se você pode abrir ou não pode abrir as igrejas. Quer dizer, a gente está falando de uma situação quase surrealista. E nesse sentido o Brasil está muito descolado do mundo. Talvez com algumas pequenas exceções, como é o caso do México, como é o caso da Venezuela, como é o caso de alguns outros lugares que têm tido líderes que lidam com a pandemia de forma muito heterodoxa. Mas fora isso, o Brasil está muito descolado da comunidade internacional, que está com perspectivas de recuperação e de saída da crise da pandemia num futuro não muito distante. E aí, só para fazer coro ao que você falou no início, né, Daniel, da sua fala, porque a gente desenvolveu isso longamente na aula gratuita de ontem, né? Quem não assistiu ainda, a gente vai colocar o link na descrição desse episódio. A gente deu uma aula que está disponível no YouTube, qualquer pessoa pode assistir, exatamente sobre... Eu acho que o pano de fundo era esse, né, Daniel? Parece que as coisas elas estão acontecendo exatamente em linha com o que a gente falou na aula de ontem, né? Que é exatamente como é que a posição brasileira diante do mundo ela impacta na questão da vacinação. O fato de você ter a paralisia da produção da Coronavac no Brasil é algo que fere de morte a capacidade brasileira de se recuperar num tempo minimamente razoável, né? A gente está muito atrasado, e aí isso a gente comentou na aula gratuita também. Há outros países que foram até mais atingidos que o Brasil, o caso dos Estados Unidos, só que tiveram capacidade de fazer uma vacinação absolutamente massiva, e o objetivo é, antes do fim do mês agora, vacinar mais de 90% da população adulta americana, o que não é o caso do Brasil, Daniel. Eu não faço a menor ideia de quando é que eu vou ser vacinado, quando é que você vai ser vacinado. A gente está ainda na faixa das pessoas com mais de 60 anos. Né? A gente não conseguiu chegar ainda em profissionais de áreas estratégicas, enfim, só da área da saúde, mas nem isso de forma completa ainda. Então, de fato, bastante preocupante. Daniel, eu queria trazer um país aqui para o nosso bate-papo, que eu acho que eu comentei sobre ele uma vez só, que é a Groenlândia. É raro a gente falar sobre a Groenlândia. Não, Groenlândia aqui, né? É Dinamarca. Groenlândia é Dinamarca, Tanguy. Eu vi pelo menos lá naquele... Como é que é o nome daquele Borgen. seriado? Borgen. A primeira-ministra foi lá na Dinamarca, eu vi, conversou lá, ou melhor, foi lá na Groenlândia, conversou com a galera da Groenlândia, não sei o que. Eu vi. Você gosta de um colonialismo, né, Daniel? Você é Não pró-colonização. Não tô dizendo isso. Você, Daniel, é um filho de angolano que é pró-Portugal. Que isso, Você é rapaz. entreguista. Daniel. Que Não isso? diga A isso. Groenlândia Não quer a diga independência isso. dela. Que a independência, que a autonomia, desde 1979 é independente. Desde o ano de 2009, pode inclusive controlar de forma autônoma os seus recursos naturais. E é exatamente isso que está em jogo, porque a gente teve uma eleição essa semana agora na Groenlândia. E, basicamente, quem estava realmente disputando, com chance de vencer, era um partido de esquerda. Eu não vou me arriscar a falar o nome, tá, Daniel? É impossível tentar pronunciar o nome dos partidos, mas a gente tem um partido de esquerda e a gente tem a social-democracia. A social-democracia, Daniel, está no poder na Groenlândia desde 1979, desde que o país, né, desde que essa região, como você está preferindo chamar aí, conseguiu uma certa autonomia, uma relativa autonomia com relação à Dinamarca. Quem ganhou a eleição, no entanto, foi a esquerda. E o que estava exatamente em jogo? Quem é que vai fazer o investimento para extração mineral na Groenlândia? A Groenlândia ela tem um potencial mineral gigantesco, inacreditável, e duas propostas apareciam na mesa. Tá? Uma delas é de um conglomerado australiano com capital chinês. E isso estava gerando uma preocupação muito grande, porque não apenas a proposta desse conglomerado era uma proposta muito agressiva ambientalmente, mas também você tinha uma questão geopolítica importante, que é o fato de que os Estados Unidos estão olhando para a Groenlândia, que está colado no território deles, Dinamarca, beleza. Mas está colado no território americano e tentando imaginar se a China começar a fazer investimento ali na Groenlândia, a China vai começar a controlar estrada, porto, aeroporto,
tudo ali colado no território americano. Então, estava gerando uma apreensão na própria União Europeia, lembrando que a Dinamarca é um membro da União Europeia, então isso estava gerando uma certa preocupação, sobretudo pelo fato de que a desconfiança principal que se tem é que no território da Groenlândia você tem as chamadas terras raras, que é fundamental para uma série de tecnologias por aí, para processadores, microprocessadores e tal. E, assim, isso tem dois lados, né? De um lado, a China tem todo o interesse em explorar, mas outras empresas, outros países também teriam interesse em explorar, então daria para encontrar outros investidores. Como também o fato de que quando você cavuca a terra para encontrar as terras raras, Daniel, cerca de 5% apenas do que é extraído é utilizado. 95% se tornam detritos, dejetos, que são jogados lá numa barragem qualquer e ficam contaminando o solo, pode ter deslizamento, a gente sabe muito bem o que já aconteceu aqui no próprio Brasil acerca dessa questão. Então, a mensagem que basicamente a população da Groenlândia está dando é: a gente não quer que a exploração seja feita por essa empresa australiana com capital chinês. A gente quer que alguma outra empresa venha para cá para fazer esse investimento. Já há outras opções na mesa, mas principalmente na questão do meio ambiente. A temática ambiental, ela monopolizou a questão e deu para ouvir daqui a Casa Branca respirando aliviada, falando: ufa, a esquerda ganhou. Olha que loucura, né? A esquerda da Groenlândia ganhou, porque isso é uma forma de garantir que o impacto ambiental seja menor e dessa maneira, portanto, a China provavelmente não vai conseguir um espaço muito tranquilo para investir na Groenlândia. O Tanguy, tá meio confuso isso. Quer dizer que a esquerda da Groenlândia é pró-Estados Unidos e anti-China, é isso? Tá confuso isso, cara. Eu não tinha pensado por esse lado, Daniel, mas sim, porque a esquerda da Groenlândia é pró-meio ambiente. Certo. E aí é contra a China, que é pró-Estados Unidos. Ah, tá. Mas a China é uma esquerda anti-meio ambiente, é isso? Tá confuso isso, hein? Nesse momento porque o bidão da massa agora é pró-meio ambiente. Pô, tá gaguejando aí, Tanguy. De forma alguma. Que isso? O bidão da massa agora é pró-meio ambiente. Então o João Biden? O João Biden? João Biden João Biden? O João Biden agora é pró-meio ambiente, então ele está preocupado. Mas, na verdade, você tem uma questão geopolítica importante, porque estando na Groenlândia, você consegue acesso a uma região que é absolutamente estratégica hoje, que é o Ártico, né? E claro, quem está atuando muito no Ártico é a Rússia. Então, assim, a gente começa a mexer com todas as grandes potências globais, tendo a Groenlândia como um ponto de partida importante ali. Então, por isso que a seleção na Groenlândia ela acabou tendo uma reverberação que, normalmente, como você diz, essa região, mas que é um país que está buscando a sua autonomia, tem. Aliás, isso inclusive estava na pauta, tá, Daniel? O que alguns grupos estavam dizendo é melhor que venha o capital chinês, que é um capital muito volumoso, que a nossa economia cresce, a gente consegue grana suficiente e manda a Dinamarca pastar e se torna independente. Rapaz, mas peraí. Pô, ser colonizado pela Dinamarca tem lá suas vantagens. Vamos combinar, Tank? Pô, olha que coisa boa, olha que coisa boa. Pô, Dinamarca é um país bacana, cara. Um país bacana. O Daniel tem fetiche em colonização, gosta de uma colonização. Lá em Angola, você devia falar, se você estivesse vivo na época, você ia falar assim: não, gente, mas Portugal é uma boa. Pô, deixa Portugal. Tanguy, vamos combinar aqui, muito entre nós. Pô, você não tem vontade no atual momento de ligar lá pro Marcelo de Souza e dizer assim: então, Marcelo de Souza, sabe aquele negócio da independência? Foi engano, cara. Pô, desculpa aí, aceita a gente de volta. Daniel, se você estiver falando de governo, eu ligaria essa pra quem agora? Seu Tião, porteiro daquele prédio que a gente trabalhava lá no centro da cidade, lembro. Dava uma melhorada. Seu Zé também. Você aceitava dava uma já? Melhorava. Já melhorava. Entendi. Algumas coisas melhoravam. Então, assim, claro, ofereceu aí um presidente português pra cá, eu aceitava sim. Agora, Daniel, me fala aí sobre FMI. Eu quero saber de FMI, recuperação, como é que tá a história aí? Pois é, essa semana o FMI soltou aí algumas declarações que chamaram muito a atenção, particularmente numa linha que a gente já vem explorando aqui no Petit Jornal, né? Que existe uma tendência de recuperação da economia mundial. Há até uma certa euforia em relação à recuperação da economia dos Estados Unidos e da economia chinesa nesse ano de 2021. Projeções onde a economia americana cresce mais de 6% nesse ano de 2021, o que é sem dúvida nenhuma impressionante, porque significaria na prática que a economia americana recuperaria com sobras toda a perda que teve no ano de 2020. A economia chinesa em 2020 sequer encolheu, né? Cresceu ali perto de 2%.
E o fato é que o FMI está destacando que essa recuperação está muito acelerada em alguns lugares e está muito atrasada em outros lugares. E mais do que isso, o FMI destaca que dentro das próprias sociedades a desigualdade no processo de recuperação é muito significativa, porque a pandemia impactou as pessoas de forma muito diferente dentro das diferentes sociedades. E que isso vai trazer problemas do ponto de vista distributivo, que vai trazer problemas do ponto de vista de distribuição de renda, que vai trazer problemas do ponto de vista social. Então o FMI tem levantado a necessidade de você ter governos atentos a isso. Ter governos atentos justamente a tentar reequilibrar, ainda que minimamente, esse desbalanceamento interno dentro dos diferentes países no que diz respeito ao processo de recuperação. Porque você tem segmentos da sociedade, isso não só no Brasil, nos Estados Unidos ou na própria China, que tiveram preservação de renda durante a pandemia, eventualmente até aumento de renda durante a pandemia, e esses grupos populacionais estão até com dinheiro sobrando, estão com uma poupança maior, enquanto uma parte expressiva da população passa fome, uma parte expressiva da população teve uma perda de renda muito expressiva e assim por diante. Existe até uma proposta do Fundo Monetário Internacional, que aliás já foi levantada em outros países, você falava há pouco de Portugal, essa ideia apareceu em Portugal num determinado momento, que você deveria criar impostos temporários sobre as pessoas que tiveram aumento de renda ou tiveram preservação de renda para tentar, de alguma forma, momentaneamente, oferecer ali um tobogã, oferecer ali um processo de recuperação mais acelerada para esses contingentes mais impactados. É uma discussão que ainda me parece muito inicial, dentro de um processo que está muito veloz. Então, não sei até que ponto você vai conseguir construir estruturas que ofereçam efetivamente essa rede de proteção, particularmente para as pessoas que foram mais impactadas pela pandemia dentro dos diferentes contingentes de um mesmo país. Quer dizer, dentro de um mesmo país, o impacto da pandemia é muito heterogêneo. E entre os países, o impacto da pandemia também é muito heterogêneo. Quer dizer, existe aí uma tendência muito clara de descolamento dos Estados Unidos e da China em relação ao resto do mundo. Quer dizer, dois países que representam 40% do PIB mundial que estão se recuperando muito acima da média, muito mais rapidamente do que o resto do mundo. Claro que você tem ali países, eventualmente, que têm tido um desempenho interessante e tal, mas esses dois países em particular, que são gigantes, dão sinais de que vão se descolar dos demais, a ponto de os membros do Partido Comunista Chinês apresentarem preocupações em relação à formação de bolhas, em relação à formação de sinais de superaquecimento da economia chinesa, e nos Estados Unidos também. Quer dizer, tanto na China quanto nos Estados Unidos, no atual momento, por mais estranho que possa parecer, você tem aqueles que se preocupam com superaquecimento, com pressões inflacionárias, com excessiva valorização de ativos, por conta de uma recuperação demasiadamente acelerada. Pode parecer algo estranhíssimo para alguém que está no Brasil ouvir uma situação como essa, mas é uma realidade dentro desses dois que são os dois gigantes que acabam polarizando a economia mundial no atual momento. Então, a mensagem do FMI é essa, e acho que é uma mensagem que é bastante razoável, de que, olha, o processo de recuperação está até acontecendo mais rápido do que a gente estava esperando, impulsionado pelo processo de vacinação e por medidas de isolamento bem feitas em alguns lugares. Agora, é um processo de recuperação muito assimétrico entre países, alguns países se recuperando muito rápido, outros muito devagar, e mesmo dentro dos diferentes países, a pandemia impactou de forma muito assimétrica os diferentes grupos sociais, os diferentes grupos da população. Então, é isso que a gente acaba observando. O mundo está mudando muito rápido, já estava antes, e a pandemia acabou fazendo com que as coisas se acelerassem ainda mais. Agora, Daniel, eu não sei se você concorda com isso, mas essa ideia também de que a formação de bolhas é surpreendente e tal, eu acho que essa preocupação ela também vem do fato de que a gente perdeu completamente o referencial, né? A gente não sabe mais, assim, existe um mundo pré-pandemia que foi demolido. Esse mundo da pandemia, ele muda o tempo todo também. Eu fico imaginando, eu fico lembrando, assim, os próprios bate-papos que a gente gravava aqui um ano atrás.
assim, a gente era completamente incapaz de projetar o que seria o mundo hoje. Hoje a gente continua sem saber como é que vai ser o mundo daqui a 6 meses. E, naturalmente, a gente olha sempre para as economias que estão ruindo, como é o caso da brasileira, mas o fato de você ter medo da bolha também é o fato de que a gente não tem referencial, a gente não faz a menor ideia de como é que vai ser. A bolha ela pode surgir exatamente no momento em que muita gente está querendo se recuperar, voltar a consumir, e de repente você não tem ativo suficiente para isso, então você acaba criando uma bolha. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí, sim. Quer dizer, você está falando de 2 aspectos. Em primeiro lugar, um mundo que está cheio de dinheiro, né, por conta de políticas monetárias fortemente expansionistas feitas na Europa, nos Estados Unidos e na China. E, por outro lado, a perda de referenciais. Quer dizer, qual é o preço correto? Não sei. Qual é o preço correto de uma ação? Qual é o preço correto de um imóvel? Qual é a taxa de retorno adequada para um investimento produtivo, para uma empresa que eu quero instalar, para o custo do capital? Você está vivendo um momento muito singular na economia mundial, onde a falta de referenciais te induz a erros. Porque a chance de você tomar uma decisão errada de investimento, de você tomar uma decisão errada do ponto de vista alocativo, é muito grande. Ainda mais dentro de um cenário onde, em algumas economias, como é o caso da americana e da chinesa, começa a rolar uma certa empolgação. Opa! O negócio voltou, vamos lá, vamos investir, vamos colocar o dinheiro. A chance de decisões erradas serem tomadas num momento como esse não é pequena. E claro que um grande volume de decisões erradas podem eventualmente formar uma crise que acaba sendo, na prática, um processo de ajuste, de correção dessas decisões erradas que acabam sendo tomadas dentro de um determinado contexto. E aí, Daniel, em cima disso tudo que você falou, vai ficar aqui o convite para o pessoal assistir a aula gratuita que a gente deu ontem, né, na terça-feira, dia 6. Tá no YouTube, tá gravado lá, então você vai encontrar o link na descrição desse episódio. Se quiser encontrar todo o portfólio de aulas gratuitas que a gente já deu, tá lá em petitcursos.com.br. E a gente lançou também, Daniel, um outro curso para falar em grande medida sobre esses temas que a gente estava debatendo aqui. Aliás, você estava falando aí sobre o relatório do FMI, que falou sobre uma desigualdade na vacinação. A gente vai ter uma aula nesse curso somente para isso, que é o curso chamado O Mundo em Imunização, uma economia política da pandemia, né? Então a ideia é exatamente a gente conseguir falar sobre como é que a pandemia está mexendo com incentivos políticos e econômicos. E a gente vai falar numa primeira aula sobre a maneira pela qual as grandes potências mais consolidadas vêm produzindo vacina, como que produzem, onde produzem e quais são os impactos geopolíticos disso, então principalmente Estados Unidos e Europa. E numa segunda aula a gente vai falar sobre as potências emergentes, né? A gente estava falando no início da transmissão de hoje, né? A gente está falando sobre a China, que, enfim, não está conseguindo vender insumos para o Brasil porque está focando na sua própria vacinação. A gente vai conseguir falar principalmente sobre Índia, China e, por que não, o Brasil também. Numa terceira aula, a gente vai falar exatamente sobre esse processo de vacinação global, os países que não têm acesso à vacinação, essa desigualdade que a vacinação está gerando. E numa quarta aula, a gente vai falar sobre um aspecto puramente econômico da pandemia, inclusive comparando essa crise do coronavírus com outras crises que a gente já teve na história. Então, olhar para a crise de 1929, para a crise de 2008, para os choques do petróleo, enfim, então você consegue se matricular lá no nosso site também, petitcursos.com.br. Eu vou dar o curso, o Daniel também vai estar lá, mas na prática sou eu que vou liderar, então vocês podem confiar no selo de qualidade do Petit Jornal. Certo, Tanque. Mesmo aqueles dias que você só pega o balde de pipoca, você também vai liderar nesses dias? Não, nesse dia... Aí, Daniel, assim, você tá na faculdade, certo. Aí tem um monitor. Aí você fala assim, vai lá. Entendi. Dá essa aula aí, tá. Aí a última aula eu vou te deixar um pouco mais liberado, porque eu vou falar de economia, você estudou um pouquinho e tal de economia, aí eu vou deixar você brilhar um pouquinho. Então nas outras aulas eu posso ficar tranquilo ali, só sempre acontece, né, Daniel? Entendi, já o que acontece, aquela aba tradicional, a gente já sabe que é assim. Certo. Todo mundo já sabe, não precisa esconder de mais ninguém, não. Tá bom, Tanguy, tá bom. Fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal. O Petit Jornal, que é uma mídia 100% independente, não tem qualquer conglomerado por trás, qualquer produtora por trás. É uma mídia mantida exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem nós agradecemos enormemente. E fica o convite para você se tornar apoiador do Petit Jornal lá no site do podcast, né, que é o petitjornal.com.br. Tem uma aba Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior.
É isso, né, Tanguy? É isso. Terça-feira que vem, então, a gente começa o nosso curso. Então a gente se vê lá. Quarta-feira que vem, como sempre, como toda semana. Por volta desse horário aí, né, Daniel? 10 e pouco, 10 horas, 9 e pouquinho, 9 e tanto. A gente faz a nossa live aqui toda semana. O pessoal que está ouvindo a gente pelo podcast. Lembrando que a gente grava isso aqui numa live no Instagram. E depois bota tanto no Spotify, YouTube, qualquer aplicativo de podcast. Você consegue encontrar a gente. Maravilha. Um abraço, Daniel. Abraço. Tchau. Tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.